Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos em biologia. Nós vamos entrar agora ao reino dos protistas, tá? Capítulo 2 agora, pessoal, nós vamos estudar o assunto de algas, né? Algas, protozoários e fungos. Mas a gente vai começar primeiro com algas, tá? Então, as algas, juntamente com os protozoários, eles vão formar o reino protoctista. Então, desse reino protista, nós vamos começar estudando o reino por meio das algas. Nós vamos estudar quais são as características das algas, por que que elas não são consideradas plantas, tá bom, gente? E começando logo pelas características gerais delas, tá? Todas as algas são eucariontes. Lembrando que eucarionte é um indivíduo que possui uma membrana nuclear que vai individualizar o material genético. Tá certo, gente? Todas as algas são organismos fotossintetizantes. Isso significa que elas são autótrofas, tá? Todas as algas são organismos unicelulares. Mas também eu posso encontrar algas pluricelulares. E geralmente as pessoas confundem as pluricelulares com plantas, tá? Algas, elas são diferentes das plantas. Por quê? Uma das grandes diferenças que faz com que a alga não seja considerada uma planta é que os embriões delas não dependem do organismo materno para obter a sua nutrição. Diferente das plantas, o embrião das plantas se desenvolve dentro da planta, dentro do organismo materno, e precisa do organismo materno para a sua nutrição. Os pigmentos que nós vamos encontrar nas algas geralmente são três tipos, tá? O pigmento verde, mais conhecido por vocês, que é a clorofila, que geralmente está bastante... Todos eles estão envolvidos no processo de fotossíntese, mas a clorofila ela é primordial, tá? Nós temos pigmentos amarelos, chamados de xantofilas, e pigmentos avermelhados ou alaranjados, que a gente chama de caroteno. Gente, todas as algas também, uma outra característica que faz com que elas não sejam iguais a todas as plantas, né? Elas são avasculares, quer dizer o quê? Que elas não possuem os vasos condutores. Então, nós vemos aqui algumas das características gerais. Sobre a diversidade das algas, gente, nós podemos encontrar aproximadamente cerca de 27.000 a 36.000 espécies. E essas espécies, geralmente, elas vão formar o que a gente chama de fitoplâncton. O termo plâncton quer dizer errante, tá, gente? Ele é o alimento dos seres aquáticos, tá? E ele é formado por duas porções, o fitoplâncton e o zooplâncton. O que é o fitoplâncton? O fitoplâncton são algas unicelulares. O zooplâncton é formado por protozoários, por filhotinhos, né, por larvas de crustáceos, a gente chama de microcrustáceos, tá? Pequenos animais. E esse fitoplâncton geralmente ele serve de alimento para o zooplâncton. E o zooplâncton serve de alimento para pequenos peixes. Então eles constituem a base da cadeia alimentar, certo, gente? As algas, no caso, quando a gente fala de alga multicelular, a gente não diz que é uma planta, né? Como eu falei para vocês, ela é considerada apenas um único talo. Toda vez que você olhar para uma alga, você pode dizer que aquilo ali é o quê? É um talo. Não existe tronco, não existe folha. O talo ele é formado por filamentos, tá? Lâminas ou estruturas compactas, que não vão ser raiz, caule, não existe isso nas algas. E esse talo geralmente ele pode ficar errante na água, ele pode ficar boiando na água, mas você pode encontrar também algas que ficam presas ao substrato, ao solo, ou algum tipo de pedra, ou rocha, ou embarcação. Nós temos aqui uma variedade muito grande de algas, que você tem o exemplo do alface do mar, tá? Nós temos alguns exemplos de algas verdes, algas vermelhas, e eu vou estar trabalhando com vocês agora sobre a classificação dessas algas. Os biólogos eles utilizam um sistema de classificação que pode diferenciar essas algas de acordo com alguns critérios importantes. A organização celular, tá? As algas elas podem se diferenciar pelo tipo de pigmento presente, pela substância de reserva, pela parede celular e pelo tipo de reprodução. E aí, de acordo com esses critérios e muitos outros, nós temos essa classificação aqui. Nós temos aqui as clorófitas, diatomáceas, crisófitas, a feófita,
Rodófita, dinoflagelados e euglenoides. O filo Chlorophyta. O termo clorófita vem de clorofila. Gente, clorofila é verde, então elas são algas verdes. Então, para você não esquecer, usa esse bizu, né? Usa essa dica. Clorófita quer dizer clorofila. Clorofila é verde, então elas são as algas verdes. Nós podemos encontrar algas verdes unicelulares, podemos encontrar algas verdes coloniais. Aqui eu tenho várias algas unidas formando uma colônia. Aqui um outro exemplo, na Eudorina, né? Várias algas unidas, algas unicelulares estão unidas aqui. Elas não podem se separar, são dependentes fisicamente uma da outra. Então a gente diz que ela está formando uma colônia. Podemos encontrar algas verdes pluricelulares, formando como se fosse uma planta. Elas são muito semelhantes com as plantas que a gente conhece. Por quê? Principalmente por causa da questão do pigmento clorofila. Elas fazem fotossíntese igualmente às plantas terrestres. Essas algas verdes, gente, nós podemos encontrar elas no limo. Você percebe que ali fica verde, geralmente, e fica um piso meio que escorregadio. Então, provavelmente, aquela coisinha verde ali são algas verdes. Por que eu digo provavelmente? Porque não apenas algas verdes podem haver ali, mas você pode encontrar algum tipo de planta chamada de briófita, que também pode formar o limo. O nosso próximo filo aqui que eu vou trabalhar com vocês é o filo das bacilariófitas, tá? Que é mais conhecido como diatomácea. Veja bem, observa isso aqui, gente. Isso aqui que você está vendo, ó, cada botão, parece botão, né, de roupa. Pois é, cada coisinha dessa aqui, ó, é uma alga unicelular. Elas são chamadas de diatomáceas. Percebe que elas têm uma variabilidade genética muito grande. Mas todos esses indivíduos eles têm uma estrutura básica, tá? Essa estrutura básica, gente, ela é uma carapaça formada por sílica, tá? É o óxido sílico. Então, essa carapaça que é formada por sílica, quando essa alga morre, gente, é interessante, ela deixa essa carapaça, ela vai fazer parte do solo que está ali naquele local. Elas são importantes principalmente porque são responsáveis por 25% do oxigênio que é produzido no planeta, tá? E lembrando que eu não mencionei para vocês anteriormente, quem é o pulmão no mundo? São as algas, tá? São as algas que são responsáveis por 90% do oxigênio do nosso planeta. Desse oxigênio que é produzido pelas algas, cerca de 25% é produzido por diatomáceas. Uma das particularidades deles é o seguinte: quando essas algas morrem, que essa carapaça ela vai ser depositada no solo, no chão, né? Ela vai acumular e vai formar, por milhares e milhares de anos, como a gente pode encontrar atualmente, existe o que a gente chama de terras de diatomáceas ou diatomito. Esse negócio de terra de diatomácea é um solo que é formado principalmente pelo acúmulo dessas carapaças, dessas diatomáceas, que é muito utilizado, gente, por causa da sua granulometria, né? Como ele é os grãos das diatomáceas são tão pequenos, tão microscópicos, que serve para fazer polidores, né? Ou até mesmo filtro de água. Isso aqui nada mais, nada menos é do que o acúmulo de milhares e milhares de carapaças de diatomáceas, que é usada muito pela indústria, é utilizado para fazer polidores, filtros, pasta de dente. Gente, existe um uso muito grande. A próxima classificação que nós vamos ver é o filo Chrysophyta. O filo Chrysophyta são chamados de algas douradas, tá, gente? Algas douradas. Essa característica é responsável, ela vai ser um resultado do tipo de pigmento que vai constituir as células dessas algas, né? Então, nós temos aqui a clorofila A e a clorofila C. Ela tem como pigmento acessório a fucoxantina. O que é isso aqui? A clorofila A e a clorofila C, elas são responsáveis, gente, por captar a luz solar, para que essas algas possam produzir o seu próprio alimento. Além de ter esses dois tipos de pigmento aqui, a clorofila A e a C, ela ainda tem um pigmento acessório que auxilia para que ela consiga captar um comprimento de onda
que o comprimento de luz que a clorofila A e a C não poderia capturar, tá certo? Então, e aí essas clorofilas juntas aqui dá um aspecto de dourado, tá? Das crisófitas. Gente, o termo criso quer dizer dourado, por isso que o nome é algas douradas, tá certo? São unicelulares, mas você pode encontrar também em colônias. Olha aqui, ó. Estão todas em colônias essas algas, tá? Estão todas unidas, mas você pode encontrar também algas douradas sozinhas, unicelulares. Você pode encontrar algumas espécies filamentosas formando filamentos. Filamentos quer dizer fios, tá, gente? São fotossintetizantes. Algumas podem ingerir bactérias também. Embora elas tenham capacidade de fazer fotossíntese, algumas delas conseguem digerir bactéria, como se fosse planta carnívora, tá? Algumas espécies podem fazer isso também. E algumas podem não ter parede celular, diferente do que acontece nas plantas. Vamos lembrar, o que é a parede celular? É uma estrutura rígida que protege a célula, tá? Externamente. No caso das algas douradas, podem ter células que não têm a parede celular, ok? A filofeófita, tá? Quer dizer algas pardas. Feófita, algas pardas. O termo feófita vem do grego phaios, que quer dizer marrom, escuro. Então, você vai perceber que essa alga, gente, ela tem uma coloração um pouco escura. Embora ela tenha a coloração um pouco verde ali, ó, tá? Que é justamente resultante da clorofila, mas existe um pigmento aqui, gente, que faz com que ela tenha uma coloração mais amarronzada, avermelhada. A gente chama de xantofila, tá? Essa xantofila também é chamada de licoxaltina, tá, gente? E é o que faz com que essas algas tenham esse tipo de coloração. Dessas algas, a indústria ela consegue extrair uma estrutura que faz parte do revestimento da parede celular dessas algas, chamada de algina. Essa algina é o que serve para fazer sorvete, né? Olha só, o sorvete ele é resultante, a matéria-prima que é usada para a produção do sorvete, para que ele consiga ter aquela pastosidade, né? Aquela consistência, essa consistência ela é resultado justamente desse tipo de gelatina que é obtido dessas algas, chamado de algina. Então, serve para fazer sorvete, caramelos e cosméticos, tá? Quase todos são multicelulares, mas você pode encontrar algas pardas unicelulares. A mais conhecida é essa bem aqui, gente, ó, do gênero sargaço. É aquela alga que você encontra quando você vai lá na praia, né? Você encontra um monte de algas lá depositadas na beira do mar, e a maioria você vai perceber que tem essas características aqui, ó. Você vai perceber muito dessas algas na beira do mar. E elas são o quê? São do gênero sargaço, tá? Agora, existe uma característica interessante que tem muitos locais do nosso planeta, né? Que tem essas algas em grande abundância, tá? Nós podemos encontrar esse sargaço aqui no Atlântico, no arquipélago dos Açores, tá? E eles podem formar verdadeiras florestas marinhas, que pode ser berçário de muitos animais, pode ser um local de esconderijo. É um tipo de alga que ela é importante também para o ecossistema marinho, tá? É o filo das rodófitas. O termo rodófita, eu posso até fazer uma associação com o inglês, né? Red. O termo aqui, rodófita, vem de vermelho, algas vermelhas, tá? A maioria são multicelulares. Nós vamos encontrar algas vermelhas em mares tropicais. Algumas espécies você pode encontrar também em água doce, tá, gente? E uma característica interessante é que muitas algas vermelhas, elas podem ter na parede celular dela um depósito de carbonato de cálcio, tá? CaCO3. Esse depósito de carbonato de cálcio faz com que essa alga tenha um aspecto endurecido. E aí ela vai fazer parte dos corais, dos recifes de corais, juntamente com outros animais, tá? E ela vai ter uma certa rigidez, ela vai formar as algas coralinas,
E as algas vermelhas, gente, elas podem ser utilizadas também para a produção de sushi. Ó, sabe aquela folhinha que fica do lado de fora do sushi, o nori? Aquilo ali é resultado da desidratação dessas algas vermelhas, que aí é usado bastante na culinária japonesa. Então, gente, próximo filo dinofita, que vai fazer parte dos dinoflagelados. Os dinoflagelados, gente, eles são formados por algas totalmente assimétricas, elas não têm um formato regular. Você vai perceber também que eles são muito variados. Geralmente as pessoas confundem os dinoflagelados com as diatomáceas. Mas uma característica interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que os dinoflagelados eles vão possuir dois flagelos aqui, ó. O flagelo é como se fosse o rabinho, né, que serve para ele locomover. Um flagelo vai ser transversal, que vai dar um movimento circular. Ele, quando estiver se movimentando, essa alga, ela se movimenta, tá, gente? Como se fosse um bichinho, tá? Então, um rabinho aqui, esse flagelo transversal, vai fazer com que ele tenha um movimento circular, e esse outro flagelo, que é o longitudinal, ele vai dar um movimento direcional, para que a alga possa se direcionar. E para onde que ela vai se locomover, você pode me perguntar. Essas algas, elas são sensibilizadas pela luz, que elas são o quê? Organismos unicelulares, gente. A maioria é marinha, tá? Então, você vai encontrar dinoflagelados no ambiente marinho. São microscópicos, a gente não consegue ver isso aqui a olho nu, tá? Constitui boa parte do fitoplâncton, juntamente com as diatomáceas e as crisófitas, tá? Serve de alimento para muitos seres vivos marinhos ou também de água doce. Eles ainda possuem, gente, uma placa de celulose que vai formar como se fosse uma armadura, tá? Alguns dinoflagelados, gente, nós podemos encontrar também na forma simbionte, ou seja, vivendo no corpo de outros seres vivos, como protozoários, como animais, tá? Formando o que a gente chama de zooxantela. Existem espécies que são heterotróficas, que podem predar outras algas, mas também você pode encontrar espécies autotróficas, tá? Que podem promover a fotossíntese. Uma característica importante é que quando o ambiente não fica muito propício para a sobrevivência dessas algas, elas podem produzir o que a gente chama de cisto de resistência. Quer dizer o quê? Se, por exemplo, tem uma lagoa, essa lagoa seca, e se lá tivesse esse tipo de dinoflagelado, antes que ele morresse, ele produz o que a gente chama de cisto de resistência. Quando for haver uma chuva novamente, quando for chover novamente, que aquela lagoa se encher novamente, esse cisto de resistência, ele entra no processo que a gente chama de germinação, entre aspas, né? É como se fosse uma germinação. E aí ele vai sobreviver e ele vai poder se reproduzir novamente. Algumas espécies dessas algas, os dinoflagelados, podem ter o que a gente chama de bioluminescência, onde ele pode fazer com que o ambiente ali fique brilhoso durante a noite. Uma outra informação importante é que se você tiver num ambiente de litoral, se tiver uma grande produção de substância tóxica, depósito de esgoto, os dinoflagelados ali existentes eles podem entrar numa explosão populacional, produzindo o que a gente chama de maré vermelha. Esse nome científico aqui é o nome científico do tipo de dinoflagelado que está bastante relacionado com o fenômeno de maré vermelha. O fenômeno de maré vermelha geralmente tem a coloração vermelha, mas você pode encontrar maré vermelha com outros tipos de coloração. E isso aqui é ruim, gente? É péssimo, porque isso aqui é um indicador de que a água está altamente poluída, tá? Está muito tóxico. E isso aqui é resultado da explosão populacional dessa alga. Elas entraram em processo de reprodução muito acelerado, produzem substâncias tóxicas que podem intoxicar os peixes, os animais marinhos, tá? E até os seres humanos. Se você comer peixe que foi pescado nessa água aqui, coitado de você, você vai ter uma intoxicação alimentar. O filo euglenófita. O filo euglenófita é formado pelos euglenoides. Qual é a característica que a gente pode destacar deles? Eles não possuem uma parede celular rígida. Isso significa o quê? Que eles possuem uma película aqui externamente que é
totalmente flexível. E além de ter essa película flexível, né, gente, ela possui aqui uma rede de fibras contráteis que faz com que ela tenha uma movimentação. A maioria você vai encontrar predominantemente em água doce, tá? Então, por ser de água doce, a maioria, você vai encontrar bastante também, gente, uma estrutura dentro dessa alga que a gente chama de vacúolo contrátil. Você sabe que, geralmente, quando existem células em água doce, essa célula que está em água doce tende a ter um citoplasma, né, um ambiente interno, mais concentrado do que o ambiente externo. E você aprendeu em biologia do primeiro ano que quando o meio interno é mais concentrado, ou seja, hipertônico, ele tende a puxar água do ambiente. Então, a água nas algas euglenófitas, elas ficam entrando, a água fica entrando para dentro da célula dela o tempo todo. Aí tu pergunta, professor, e como é que ela não explode? Por que, que a água entra e ela não explode? Porque existe o chamado vacúolo contrátil. A euglenófita é como se fosse uma canoa furada. Tá entrando água nessa canoa furada, mas você tá lá dentro jogando água para fora. Então, quem é que tem esse trabalho, que faz isso? É o vacúolo contrátil, tá? Então, o vacúolo contrátil serve para eliminar o excesso de água que entra na euglenófita, mas só existe vacúolo contrátil em euglenófitas de água doce, porque na água doce o ambiente interno é mais concentrado do que o ambiente externo. Uma outra característica é que as euglenófitas possuem dois flagelos, geralmente um pequeno, tá? E um flagelo maior. As euglenófitas possuem o que a gente chama de ocelo ou estigma, tá? Esse ocelo, ele é um perceptor, ele percebe a luz. Algumas espécies, algumas podem ser, a maioria, né? Algumas são autótrofas, mas existem euglenófitas que se alimentam de outras euglenófitas, ou seja, elas promovem o que a gente chama de fagocitose. Elas comem realmente outras algas, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês rapidão. Aqui nós temos imagens de algumas euglenófitas, tá? Você vai pensar que elas ficam paradas assim, mas elas não ficam. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo para vocês terem uma noção de como é que é a dinâmica delas, tá, gente? Olha aí, ó. Elas ficam se movimentando o tempo todo. Você percebe que tem algumas algas aqui que estão desfocadas, porque lógico, né? Quando a alga fica mais distante, ela desfoca. Então, quando ela fica mais perto, ela vai focalizar pela lente. Ó, essa coisinha vermelha que você está vendo aqui, gente, é o quê? É o estigma, tá? É o que faz com que elas percebam a luz. Se você estiver manipulando esse microscópio aqui, se você aumentar a luz, essa bichinha aqui ela fica doidinha. Olha, ó, aqui a luz foi aumentada, ela vê que ela fica mais móvel, ela se movimenta com maior intensidade. Tá, gente? Então, essas aí são as euglenófitas. A gente vai apresentar o ciclo de vida geral de todas as algas e vocês vão entender basicamente quais são as maneiras pelas quais as algas podem se reproduzir, tá? Então, esse primeiro tipo de reprodução aqui, você pode encontrar, por exemplo, nas euglenófitas e nas diatomáceas. Que tipo de reprodução é essa? Divisão binária. O que é a divisão binária? Tem um bichinho aqui, esse bichinho se divide em dois, simplesmente assim. Quer dizer o quê? Que ele duplica o seu material genético e ele gera dois indivíduos idênticos. Isso é divisão binária. É muito simples, né, gente? No exemplo aqui das diatomáceas, ó, você tem aqui o núcleo com o material genético. Esse núcleo entra em processo de mitose. Aí, ó, ele se divide em dois, forma dois núcleos e forma-se novas carapaças. E aí essa diatomácea se dividiu em dois. Divisão binária é muito simples. O outro processo de reprodução das algas é a esporulação. Quer dizer o quê? Produção de esporos assexuais. Você tem aqui uma alga unicelular. É o exemplo aqui de uma alga filamentosa do gênero Ulotrix, tá? Ulotrix. É uma espécie do gênero Ulotrix. Então, eu tenho essa alga unicelular. Você vai ter uma célula que vai entrar em processo de formação de esporos. Nesse caso aqui, o esporo que é produzido é chamado de zoósporo. Por que é chamado de zoósporo? O termo zoo quer dizer animal. Porque ele tem características semelhantes como se fosse de animal, tá, gente? Porque ele tem flagelo e ele se movimenta como se fosse um espermatozoide, tá? Então, esse zoósporo, ele vai nadar, ele é livre nadante. Ele vai encontrar um substrato, um ambiente para ele se fixar
e ele vai entrar no processo de mitose. Várias mitoses vai gerar várias células, formando uma nova alga. Você pode encontrar reprodução sexuada nas algas. É o exemplo da reprodução dessa alga aqui, ó, do gênero Claminomonas. Os indivíduos, eles são, logicamente, são unicelulares. E, por serem unicelulares, eles também se comportam como gametas. Então, você vai encontrar aqui o indivíduo aqui, ó, esses dois indivíduos aqui, eles são haploides. O que é haploide, gente? Haploide quer dizer que o indivíduo só tem um conjunto de cromossomos, tá? Então, esses dois aqui são haploides. Vai chegar um momento que eles vão promover uma união sexual. Essa união sexual quer dizer como se fosse um espermatozoide fecundando um óvulo. Né? Eles estão se comportando como um espermatozoide e um óvulo. Então, eles estão se comportando como um gameta. Eles vão se fundir. Eles fundem primeiramente o citoplasma. Então, é a fusão citoplasmática. Depois, o núcleo dos dois aqui, ó, se funde. Quando essa fusão acontece, esses indivíduos aqui, eles se chamam de zigósporo. É como se fosse o zigoto. Lembra do espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto? Aqui, nesse caso, dois indivíduos aqui formaram o zigósporo, tá? E esse zigósporo vai sofrer o que a gente chama de meiose. Lembra da meiose, divisão celular, em que uma célula diplode, ela forma 4 células haploides. Olha só, uma célula 2N gera 4 células N. Quer dizer que essas células aqui, elas têm a metade dos cromossomos que esse zigoto aqui tinha, tá? E aí, ó, ela vai promover, esses organismos jovens vão ser liberados, e eles vão, cada um, se comportar como gametas e o ciclo começa novamente. Por que é reprodução sexuada? Porque aqui aconteceu, ó, troca de material genético. Se teve troca de material genético, vai ter variação genética. Então, os indivíduos filhos, eles são diferentes do indivíduo mãe, tá? Esse ciclo de vida aqui é chamado de alternância de gerações. O que é isso? Você vai ter uma geração em que o indivíduo vai ser diploide. Aí, esse indivíduo que é diploide, ele vai formar o que a gente chama, ele é chamado de esporófito, mas vai ter um momento da vida dessa alga em que o indivíduo ele vai ser haploide. Aí esse que é haploide, ele vai gerar o que a gente chama de gameta, então é chamado de gametófito. Então vamos começar aqui pelo esporófito. Aqui eu tenho uma alga, esta alga ela é diploide, quer dizer que ela tem 2 conjuntos de cromossomos. Nesse caso o número diploide dela é igual a 26 cromossomos, tá? Se o número diploide é 26, o número haploide só pode ser o quê? 13, né, gente? Então, o número diploide dela vai ser 26. Algumas células dessa alga vai sofrer o que a gente chama, tá? Ela vai sofrer o que a gente chama de meiose para a produção de esporos. Ela vai sofrer o que a gente chama de meiose. É uma meiose espórica. Esses esporos aqui, eles têm flagelos. São esporos que têm flagelos e esses esporos aqui, eles vão germinar, ó. Um foi para cá, germinou, formou esse indivíduo aqui. O outro veio para cá, ó, germinou e formou esse segundo indivíduo aqui. Esses dois indivíduos aqui, eles são o resultado da germinação desse indivíduo aqui, que era o quê? Haploide. E se ele é haploide, ele só tem a metade dos cromossomos da mãe dele, ó, porque a mãe dele aqui tinha 26, era diploide. E aqui ele vai ter só 13, porque ele é resultado de uma meiose. E na meiose, a célula diploide gera células haploides, tá? Então, esse indivíduo aqui germina, vai formar indivíduos adultos, e por produzirem gametas, eles são chamados de gametófito. Aquele que produziu esporo é chamado de esporófito. Esse que produz gameta, ele é gametófito, tá? Vai ter um conjunto de células deles que vai originar células de gametas. Esses gametas vão ser liberados. O gameta masculino e o feminino, né, que a gente podemos dizer assim, eles vão promover a fecundação. Se os dois tinham 13, cada um tinha 13, quando os dois se juntam, formando o zigoto, se ele tinha 13 cromossomos, agora ele vai ter 26, né? Então, aqui, cada um era haploide. Quando se uniu, ficou diploide novamente e o ciclo começa tudo de novo. Nesse ciclo de vida, a gente chama de alternância de gerações. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Vou mandar para vocês as atividades em cima desse conteúdo que eu trabalhei com vocês. Vou mandar para vocês o nosso PDF, tá, do livro, está trabalhando esse mesmo assunto, e as questões, tá certo? Boa sorte a todos, façam as atividades, tem muita gente que está deixando de fazer atividade, eu espero que vocês não deixem para depois, para que não acumule, porque não é apenas a biologia que você tem que trabalhar. E é isso, pessoal, até mais.